Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez nessa aula, esse estudo sobre os fundamentos bíblicos da família. Essa próxima aula que nós vamos estar fazendo hoje tem por título Causas e Consequências do Divórcio. Vamos continuar nessa jornada? Vamos começar fazendo a nossa oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti, rogamos a Tua bênção e a Tua graça sobre nossas vidas, ilumina nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos compreender os valores que o Senhor tem projetado para a família, para o casal, para os filhos, de um modo geral. Nós te rogamos a Tua bênção sobre a vida de cada um que vai estar assistindo essa aula e que o Senhor possa nos ajudar com a ajuda do Divino Espírito Santo, colocar em prática aquilo que nós vamos estar aprendendo nesse dia de hoje. Causas e consequências do divórcio. São muitas causas, são diversas causas que têm provocado esse número alarmante de divórcio que está crescendo gradativamente nesse mundo afora. Toda causa, todo aquilo que provoca algo tem um resultado inesperado muitas vezes, principalmente no que diz respeito ao casal, à família. Nunca surge do nada. Tem alguma coisa que provocou chegar a essa conclusão. Causas e consequências do divórcio. O texto base está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo de número 8. Vamos examinar nossa Bíblia? Mateus 19, capítulo 19, versículo de número 8, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. O texto base que é esse Mateus capítulo 19, versículo 8, mas o chave é Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. O alvo dessa lição é, ao estudar esta lição, você terá condições de compreender algumas causas comuns de divórcios e quais são consequências, buscando resposta bíblica para cada uma delas. Então, como eu falei no começo, tem causa e efeito. Tem as consequências das ações, das nossas atitudes, de decisões boas ou ruins, nunca vai ficar sem consequência daquilo que nós decidimos fazer, ou praticamos, ou falamos. O autor deixa bem claro que, certamente, o divórcio não começa no momento que se assina papéis da separação. Estava tendo um questionamento dos líderes religiosos aqui com Jesus a respeito se era lícito ou não divorciar. É uma coisa que tinha virado costume naquela nação, porque qualquer motivo estava dando carta de separação, de repúdio para a esposa. Até uma coisa que não era tão desejado por Deus, não era planejado por Deus, o povo começou a fazer essas coisas e isso foi se estendendo e que virou uma banalização. Aí o casamento, aquele que era a união conjugal que Deus tinha planejado que deveria ser pela vida eterna, passou a ser uma coisa banalizada por causa do pecado e por causa da perversidade que há no coração do homem. Então eles chegaram a essa conclusão e foram colocar Jesus à prova e perguntou Jesus por quê? É lícito repudiar? É lícito separar? É lícito por qualquer coisa dar de carta de separação para a esposa? Aí Jesus já foi logo dando a resposta para eles, nesse verso nós lemos. Não é o que Deus quis. Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês.
Então as consequências variam. São variáveis as consequências. Mas não é o que Deus desejou. E nós vamos ver que a banalização do casamento, dessa coisa, tem tomado rumos completamente diferentes daquilo que Deus tem planejado para a família. Na alguma aula antes eu falei sobre o sequestro da linguagem, sequestro linguístico. E uma das palavras que eu falei de sequestro linguístico, baseado no livro de uma autora, uma das palavras que ela usou e deu como exemplo foi casamento. É um sequestro linguístico que significa qualquer coisa e banalizou como se fosse uma coisa simples ou de menor valor, uma coisa insignificante. Aqui o autor deixou bem claro, ele falou assim, certamente o divórcio não começa no momento que se assina os papéis da separação. Ou seja, o divórcio, quando o casal passa a assinar aquele papel de divórcio, ou ainda com processo de divórcio, não começou ali. Isso pode ter começado muito tempo lá atrás, com coisas que vão acrescentando no casal, com coisas que vão conforme vai passando o tempo, vai acumulando, problemas não resolvidos, como nós tivemos aulas anteriores, de problemas não resolvidos, crises não encaradas de frente para procurar um resultado positivo, consertar, reparar. Então, crises que às vezes vai sendo ignorada por um dos cônjuges, ou pelos dois, ou por todos, né? Tanto faz. Então, essa crise vai acumulando, vai passando um dia, passando outro, com aquele falso argumento dizendo que o tempo resolve tudo. Então, essas coisas se vai. Então, vai acumulando, que chega a hora, alguém, ou algum dos dois, ou os dois, diz, basta. E resolve simplesmente, a assinatura simplesmente uma sentença, ou como diz o nosso ditado, a pá de cal naquilo que já estava destruído, morto, ou estava em crises há muito tempo que não foi encarado de frente. O autor falou assim, ele escreveu assim, devemos, nesse caso, o ditado que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é verdadeiro e realmente é. Porque se surge uma crise pequena hoje, e amanhã surge uma outra crise, e essas crises não vão sendo resolvidas, essas pequenas crises amanhã vai se tornar um problema sem solução. Feridas pequenas provocadas hoje, amanhã pode se tornar uma ferida ainda maior, grave, ou dependendo da ferida, pode ser até uma ferida mortal. E ele chama atenção aqui para nós, ele falou assim, afine a sua percepção para ajudar casais que correm esse risco de trilhar um caminho perigoso, nesse caso aqui, o caminho do divórcio. Eu vou para um outro lado, eu prefiro convidá-los a afinar a nossa percepção para que nós possamos analisar, estar sensível, perceber, não no casamento de terceiros ou lá de fora, mas que essa percepção seja mais ativa, seja mais sensível, maior em nosso próprio casamento. Porque não adianta nós nos preocuparmos em resolvermos, se ter uma percepção boa, sensíveis a respeito de terceiros, de outros lá fora, e às vezes nós não temos essa mesma percepção aplicada no nosso casamento, em nossa família. Então eu convido vocês, vamos ter a percepção de analisar e perceber aquilo que está em nós, em nosso meio, para depois nós pensarmos em terceiros e outros aí de fora. Aí nós pensarmos de uma maneira de ajudar outros para que não entre nessa caminhada. Está entendendo? Então ele falou assim, por causa que esse conflito desnecessário desgasta o casamento. Então, se desgasta, nós não devemos ter a percepção de ver o desgaste no casamento de outros, mas devemos ter a percepção de ver o desgaste no nosso próprio casamento. Está entendendo? A primeira causa é causas do divórcio. Jesus Cristo, ao identificar a origem dos problemas enfrentados pela humanidade, não se concentrou no que é externo,
mas na real fonte das causas que leva para o abismo. E qual é? Jesus não focou no problema. Jesus não focou ali no divórcio. Jesus não olhou para o divórcio ali como se fosse uma coisa assim. Não, primeiro ele foi lá na cerne do mal, na raiz do mal, que era o problema do coração do homem. Acorda, Gabriel. E Steph. Ele está com dinheiro. Acorda o Gabriel, chama o Gabriel. Porque quando Jesus ele para olhar não para o divórcio, a prática de divórcio que estava uma coisa banalizada e normal, ele olha, essa coisa aconteceu por causa do coração de vocês. Então, assim, Moisés deu a carta de separação, de divórcio, permitiu isso, não é porque Deus quis isso. Ele simplesmente fez isso por causa de vocês terem um mal maior, que é o coração, a dureza do coração de vocês. É a raiz desse dano, desse mal que tem sido normalizada dentro de vocês. O problema está no coração. Então, olhar bem para isso, para essa situação, nós podemos ver, mais para frente nós vamos ver algumas consequências que acontecem, que levam ao divórcio, o problema no casal. Às vezes vai simplesmente por causa de alguma coisa que está de duro dentro do coração, que às vezes as pessoas não querem amolecer, ceder ou se render ou procurar alguma solução. Simplesmente deixa ser dominado pela dureza do coração, a perversidade do coração. Então, o que leva a se trilhar esse caminho não é a conduta do homem, não é a cultura que está contaminando. Começa do interior do homem. A prática que leva as coisas que levam à prática do divórcio, a tomar esse caminho, não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Jesus está falando assim, começou primeiro lá na dureza do coração de vocês. Muito bem. A primeira coisa é adultério. Ele traz uma pesquisa aqui falando que 60% dos homens, no caso no Brasil, já foram infiéis. 40% das mulheres também já foram infiéis. Então você vê que essa pesquisa aqui é de 2002. Mas atualmente eu estava pesquisando, eu vendo uma pesquisa no estado de Minas, no estado de Minas, falando sobre a infidelidade. O Brasil está no topo da infidelidade conjugal. E, pelo incrível que pareça, esse número entre mulheres e homens estão iguais. Tanto do lado da infidelidade do homem, do lado da infidelidade da mulher. Aquilo que era um disparate, que era de longe de diferença da infidelidade do homem, agora as mulheres também estão tendo o mesmo esse comportamento reprovável, é danoso, é pecado. As mulheres estão também tendo não está tendo diferença nessa situação. Parece que essa prática está sendo normalizada, que antigamente o adultério era encarado como coisa terrível, todos reprovavam, mas é que a partir de um momento o povo passou a viver com isso como se fosse algo normal. Ele falou 50%, 59% dos homens disseram que sentiu vontade de ser infiéis pela insatisfação no relacionamento e na atração e instinto sexual. É uma das coisas que tem levado à prática de adultério, é que insatisfação, aquilo que não está sendo complementado em um casal, que não está sendo satisfeito entre o casal, muitos deles se acham no direito de buscar esse cumprimento fora do casamento. Aquilo que eles julgam que não encontram em casa no esposo,
ou na esposa, pensam que têm o direito de procurar isso lá fora. Então, aquilo que eles falam, você não está dentro de casa, vai buscar lá fora, está sendo um dos motivos maiores que está tendo entre os homens, está levando eles à prática da infidelidade conjugal. E também ele falou assim, as mulheres, 55%, você vê que 59% dos homens tinham, por causa de insatisfação no relacionamento, o instinto sexual dentro de casa. As mulheres, 55%, dizem que têm a mesma vontade pela atração e insatisfação no casamento, e mais uma coisa acrescentada nessa porcentagem de 55% das mulheres, que é a raiva. Não é só insatisfação, mas também como atração, vontade de fazer, ter práticas de adultério e infidelidade lá fora, como tem mais um acréscimo, que é raiva. E que raiva é essa? Nessa conclusão, diz que os homens traem por razões ligadas à sexualidade. As mulheres traem por motivos ligados ao casamento e também por vingança. Aí que entra a dureza do coração, tanto do homem por praticar isso, por causa da dureza do coração, buscar satisfação lá fora, isso é atração, como é atração por outras coisas lá fora, as indevidas, fora do casamento, como também as mulheres por esse mesmo motivo e principalmente por lado de vingança. É só nós olharmos na nossa cultura, não tem pessoas que às vezes algum cônjuge tem esse prática danosa, pecado, que tende a fazer que vai vingar um do outro. E esse instinto de vingança não é nada menos do que dureza do coração. E diz que a maioria dos homens e mulheres desejavam ter relacionamento extraconjugal nessa pesquisa de 2002. E essa pesquisa está atualizada e essa porcentagem é bem maior hoje no ano de 2024. Muito bem. A segunda causa de divórcio, é o dinheiro. As estatísticas provam que a segunda maior causa do dinheiro são as finanças. E é comum as pessoas comprarem coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas, e pessoas das quais nem ao menos gostam, um autor desconhecido. Jesus diz, a vida de um homem não consiste de abundância daquilo que ele tem. Lucas 12, 15. Então, a primeira é o adultério. A segunda é o dinheiro. O dinheiro, eu quero separar 3 pontos do dinheiro. Não porque há o mal em dinheiro em si, mas por causa da dureza do coração do homem apegado ao dinheiro, tem levado comportamentos errados na administração, não sabe lidar com dinheiro, com a questão monetária. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre o excesso de dinheiro. É uma das coisas que tem levado muitos casais a divorciar. Porque o excesso do dinheiro parece que dá às pessoas um senso de liberdade e de impunidade. Ou seja, não existe lei, não existe regras, não existe nada que o impede simplesmente porque ele tem isso em excesso. Acham que podem fazer o que quer, pode ofender, pode quebrar a lei, pode machucar quem quiser, simplesmente pelo fato de ter muito dinheiro. No caso, dinheiro é excesso. E não é o mal no dinheiro, o mal não é o dinheiro, o mal é o coração duro, conduzido, dominado pelas posses. Não é difícil nós olharmos na nossa cultura pessoas que tiveram muito dinheiro, têm muito dinheiro, e por causa disso, passa tempo e vão passando o tempo, tem problemas com a lei, tem problemas com a família, tem problemas na sociedade de um modo geral, simplesmente pelo fato desse excesso de confiança, de não ter responsabilidade e de direito de quebrar leis e tratos. Às vezes assim também, o casal às vezes quando tem esse excesso, acha que está livre para fazer o que bem tem, viver uma vida de adultério, de imoralidade, de devassidão, desse mundo afora, simplesmente pelo fato de que tem muito e pode fazer
tudo o que quer que está ao teu alcance. E essas coisas, essa prática tem levado muitas pessoas a divorciarem o excesso. Já vi testemunhos de pessoas que não tinham dinheiro, mas de um certo tempo que passaram a ter muito dinheiro, eles chegaram a falar que a destruição entrou naquela família junto ao mesmo tempo. E a segunda coisa é a falta do dinheiro, ou momentos escassos do dinheiro. Porque tem casais que às vezes não conseguem administrar essa escassez e essa falta de, às vezes, em alguma coisa que faz por causa do dinheiro, tem levado muitas pessoas ao divórcio, a separar-se, simplesmente porque não sabe lidar com esse momento, essa etapa que nós diríamos assim que é normal na vida de um casal. Principalmente naqueles que um dia tiveram quando eram solteiros, ou vieram de famílias assim, viu uma vida de liberdade financeira. E quando partem para a decisão de casar-se, a realidade financeira passa a ser outra. E às vezes essa escassez, ou às vezes essa falta de dinheiro em alguns momentos, pode bater à porta e alguns não conseguem lidar com essa situação e acaba entrando no mundo do divórcio. E a terceira coisa é a má administração daquilo que está em mãos. É o foco aqui porque ele falou assim que tem pessoas que desejam ter muitos bens, mas se sente só realizada quando quer comprar tudo para simplesmente ficar se expondo, para ficar se ostentando diante de uma sociedade, levando a práticas indevidas e levando ao casal a ter uma dificuldade financeira simplesmente pelo fato da má administração daquilo que está em mãos. Eu acredito que é um dos maiores problemas que tem atingido a família hoje, na minha concepção, é essa falta de saber administrar as finanças que tem levado casais e família para um abismo de dívidas complicadas e acabam afetando o casamento. As crises do casamento e até o divórcio muitas vezes é realizada por simplesmente as pessoas querem possuir coisas que não têm e dar um passo além das condições, gastam além daquilo que ganham, e aquele que tem em mão não sabe administrar com responsabilidade, tem causado danos ao casal e à família que tem levado ao divórcio. Muito bem. O terceiro ponto é outras causas do divórcio. A incompatibilidade de gênero. Isso que está virando normal, a incompatibilidade de gênero tem levado pessoas a divorciar. Nós somos incompatíveis. Nós temos temperamento, nós temos personalidades particulares nossa. Então, se nós formos procurar coisas em pessoas que é ser igual a mim, igual ao outro, o marido, a esposa e o marido, é complicado. Porque a incompatibilidade de gênero sempre vai existir. Sempre houve e sempre vai existir. Não existe ninguém igual. Aliás, se fosse para ser igual, aí seria ruim. Mas nenhum casamento tem que saber lidar com a incompatibilidade de gênero. E isso tem levado pessoas ao quê? A procurar o divórcio. Por que divorciou? O gênio meu não batia com o dele, não batia com o dela. Não tinha alguma coisa, não rolou um clima, não deu química. Isso é errado, é complicado. A outra coisa é a interferência ou ingerência dos pais no casamento. Não é difícil nós olharmos? Onde um casal decide casar-se, a construir a tua própria família, mas só que os pais ainda continuam exercendo influência e opiniões em direções em que o casal novo, ou dependendo se é novo ou não,
Tem. Então, a interferência dos pais, de um dos cônjuges ou de ambos, tem levado muitos a tomar essa decisão do divórcio porque não conseguem lidar com essa situação. E é aí que nós devemos voltar ao primeiro mandamento lá no livro de Gênesis, quando Deus, usando Moisés, falou: o homem deixará pai e mãe, vai unir a sua mulher e ambos serão uma só carne. Só que esse corte, esse quebra de relacionamento da família de origem é que muitos estão tendo dificuldade em cumprir e tem provocado danos. Esse cordão umbilical deve ser cortado. O que nós falamos lá nas aulas anteriores, que tem falando assim, que o casamento começa entre deixar, unir-se, juntar-se e unir-se, essas três coisas. O problema é que tem pessoas que estão querendo se juntar, unir, mas não separar, que é o primeiro aspecto de deixar pai e mãe, a família de origem, para dar origem a uma nova família. É o que nós falamos que é a subfamília. Isso não é aceito. E isso tem provocado danos, tem provocado problemas irreparáveis e tem levado pessoas ao divórcio, simplesmente não conseguem lidar com os pais da esposa, os pais do marido ou outros parentes qualquer que interferem na vida e na conduta do casal. E a outra coisa é o fim dos sonhos comuns. Quando os cônjuges começam a ter sonhos individualizados sobre o futuro e não se dispõem a compartilhar com o outro. Esse fim dos sonhos ou seja, é o quê? Quando a pessoa decide tomar o passo de casar-se, eles têm sonho quando eram solteiros. E às vezes esses sonhos, quando casam, se passam a ser incompatíveis. Passam a ser, ou seja, impossível de ser realizado, porque o sonho de onde ele é solteiro é uma coisa, e alguns sonhos, quando se casam, é outro. Mas aqui o autor está falando, às vezes, de sonhos individuais dentro de um casal que não dispõe a compartilhar com o outro. Metas, estratégias, projetos pessoais que estão sendo colocados acima da vida conjugal, acima da ação de compartilhar, tem levado ao divórcio. É complicado. É complicado quando o casal toma essa decisão de não compartilhar e viver em prol do sonho pessoal e não do projeto do casal. É triste ver essa situação. Então, sonhos podemos ter, sim, mas devem ser compartilhados e ver se é compatível ou não pelo momento da vida que está vivendo, como solteiro ou como casado. E a outra coisa é necessidades emocionais não satisfeitas. Então nós devemos tomar cuidado com as emoções, cuidar com a emoção das esposas, as esposas cuidar das emoções do marido, porque essas emoções não satisfeitas, essas necessidades não satisfeitas, pode levar a um sentimento negativo ao coração do cônjuge, principalmente o que mais tem nascido com mais rapidez gerado no coração é o sentimento de se sentir desprezado pela esposa ou pelo marido. O sentimento de desprezo está no topo, principalmente quando nós não temos esse compromisso de satisfação emocional. Reconhecer a grandeza, a beleza, elogiar, falar e jogar para cima. Então, essa demonstração de amor e admiração que nós devemos ter um pelo outro tem levado. Porque quando o cônjuge passa a não ter ser reconhecido e também passa a exercer a atividade de reconhecer, lá fora o mundo reconhece. Outros lá fora exaltam, reconhecem. E às vezes essa satisfação emocional que não se encontra em casa, o mundo tem para oferecer em um mundo perverso, de pecado, e isso tem levado à destruição de muitos casais. Outra parte aqui, a quarta parte, é a dureza do coração, que nós tínhamos falado. E eu quero levar essa dureza de coração, como o autor deixou aqui, que é a indisposição em obedecer a Deus.
Por causa do pecado, o homem tem, por natureza, a disposição muito grande, muito larga, sempre em desobedecer a Deus. Eu vi o Hernando Dias Lopes um dia falando sobre, no livro de Jonas, ele ministrando, que Jonas fugiu, e Jonas foi, pregou na cidade, e depois Jonas ficou revoltado após a pregação. E depois ele concluiu dizendo assim, que o livro de Jonas, ele demonstra a indisposição do homem em obedecer à palavra de Deus e a disposição da natureza de obedecer a ordem divina. Porque Deus tinha dado uma ordem para Jonas pregar numa cidade, ele fugiu para outra. Mas Deus dá uma ordem para uma árvore, ela nasce, para uma planta, ela nasce, dá ordem para que um animal vá lá e come a planta, e come. Então obedeceu imediata. E Jonas, mesmo assim, ainda continuou com o coração duro, revoltado. Então isso demonstra o quê? Nós temos a tendência, nós somos tendenciosos, por causa do pecado, ter a disposição sempre de desobedecer à vontade de Deus. É a dureza do coração. E a disposição minha e sua. Como é? Nós temos nos dobrado ao nosso coração, temos nos inclinado mais a quê? A quem? Quem é que domina o nosso coração? Nosso coração está disposto mais a viver para quem? A servir? Ou nosso coração está cheio de dureza, está levando sempre na disposição, manifesta sempre a indisposição de cuidar dos nossos cônjuges e principalmente de obedecer a Deus. Como nós falamos anteriormente no começo, as consequências do divórcio. A primeira, ele fala assim, uma situação do divórcio traz desconforto e marcas para o casal e para aqueles que convivem com ele. Ou seja, quando o casal parte para esse caminho do divórcio, ele traz desconforto e problemas, marcas, às vezes irreparáveis, não só para o casal, mas para aqueles que vivem ali, está no cotidiano, convive com eles. A Ana Carolina Campanholo, em seu livro Feminismo, Perversão e Subversão, ela chamou uma atenção que ela escreveu no livro assim, divórcio é morrer por dentro. É uma parte de você sendo esmagada pela realidade. É a metafísica da amputação. O divórcio, nas palavras dela, é uma amputação. Aí dá para entender, metafísica da amputação. Dá para entender porque Deus falou assim, o homem será uma só carne a partir do momento que passa a ser um cônjuge, casa um com o outro, passa a ser uma só carne. Aí fala assim, é uma amputação. E quando ela usa essa expressão esmagada por dentro, ela fala assim que é morrer por dentro. É uma parte de você ser esmagada pela realidade. É os danos que o divórcio traz. O divórcio, ele não só o primeiro dano que ele traz para o casal é uma quebra de aliança, ou seja, uma quebra de promessa, uma quebra de aliança que você fez com o cônjuge. Quando passa a ter esse comportamento, está quebrando um acordo que foi selado com amor, diante de testemunha, no qual a testemunha maior que é Deus, e as outras testemunhas que estavam ali olhando e sendo testemunha visível daquela atitude de casar. E quando há essa quebra de uma aliança, há um dano físico, emocional e principalmente espiritual. Por quê? Que quando traz esse problema ao casal que tem essa quebra de aliança, e quando tem essa quebra de aliança, uma das coisas que acontece normalmente é a ofensa. Quando tem a ofensa, passa a fazer parte da vida dos dois. Quando um parte para a decisão de ofender um ao outro. Aquilo que tinha como no passado de qualidade, de amor, reconhecimento e respeito, passa a ser substituído por comportamentos principalmente de ofensa e a segunda coisa é a amargura. A amargura
tem sido a consequência dessas ofensas, porque alguns são ofendem por causa de amarguras que têm brotado no coração, principalmente quando tem lembrança, quando abriu mão de algo, abriu mão de alguma coisa, e essa quebra de aliança fez isso, brotou a amargura, e vive uma vida de ex-casados com amarguras e quebra e ofensas um para o outro. E o terceiro ponto é a crise financeira. Nós sabemos que toda vez que tem um casal que passa pelo divórcio, eles sempre passam por crise financeiras, principalmente quando que diz respeito à partilha de bens, a partilha de bens, a pensão, assim, várias outras coisas demais. Então, a crise financeira bate a porta. E quando vem essa crise financeira, com certeza, amargura e ofensas, ela vai sempre sendo reproduzida e aumentando gradativamente se essas durezas de coração não for trabalhado com o Evangelho. E os sonhos de vida interrompidos é outra coisa, em um casal. Por quê? Quando eram casados, tinha sonhos junto. Quando toma esse passo para trilhar o caminho do divórcio, os sonhos são interrompidos do casal. Aí passa a ter um recomeço, às vezes complicado e diferente na vida deles, porque foi sonhos que foram sonhados juntos, planejados juntos, tem feito planejamentos dois juntos, sonharam juntos, mas quando tem essa quebra de aliança, esses sonhos são interrompidos. A terceira coisa é a sociedade. Na sociedade fica coisa complicada, porque eu falo a sociedade, mas o convívio social entre os familiares fora. Porque o comportamento, o relacionamento, tudo muda. Aquilo que era festas em família, aquilo que, por exemplo, aniversário, Natal, que era normalmente um equilíbrio e a união de todos, quando dá um rompimento, essa quebra de aliança, essas festas, essa comunhão, esse ajuntamento, às vezes, durante essas festas, passa a ter não muito sentido, ou às vezes descomplicado, porque há falta de alguma coisa e alguma quebra. E nesse tipo de coisa, principalmente os familiares se sentem incomodados no relacionamento, se sentem constrangidos como vai viver numa situação quando há um divórcio. Por exemplo, se tiver uma festa de aniversário, vamos convidar os pais de fulano? Vamos. Ah, mas não pode convidar o fulano, porque a fulana vem. Não pode convidar fulano porque o fulano vem e está com outro cônjuge. E eles se divorciaram, não se dão bem, então não pode convidar o dono. Então, estou entendendo que é o constrangimento que há dentro dos outros familiares e também dos amigos também. Então, isso traz problemas sérios e graves também na sociedade, no relacionamento que nós temos. E a quarta consequência do divórcio é na igreja. Porque quando há um divórcio, principalmente entre cristãos que são praticantes na igreja, traz o que? Em primeiro lugar, um mau testemunho diante da congregação ou da comunidade a qual ele faz parte. O mau testemunho diante da igreja, diante da comunidade e principalmente daqueles que ainda não são salvos. Então faz o quê? Mas espera aí, a igreja fala de casamento duradouro, fala de não divorciar, que a Bíblia ensina isso, mas o fulano da igreja divorciou. Como colocar isso, como tratar dessa situação? O mau testemunho que o divórcio traz, principalmente para o não cristão. Aulas anteriores nós falamos de divórcio, que o número de divorciados entre não cristãos e cristãos estão praticamente iguais. Então fica um mau testemunho. E como testemunhar de um bom relacionamento, de um bom casamento para os de fora. E a segunda coisa é crises na comunhão interna dentro da igreja. Ou seja, além de ser um mau testemunho, e causa crises na comunhão interna entre os irmãos da igreja.
Porque fica complicado. Assim como fica complicado o relacionamento com os familiares, na vida social lá fora, sociedade, dentro da comunidade local também, há uma complicação nesse relacionamento que não é fácil de ser tratado. É só pelo Evangelho e pela graça de Deus também. Então, a consequência que isso traz, não só também traz essa consequência, mas também a aplicação de disciplinas. Eu acredito que a coisa mais difícil para um líder cristão é aplicar a disciplina em um casal que tem esse tipo de comportamento e como aplicar com a graça e com o amor de Deus e como saber lidar com essa situação. É por isso que muitas vezes tem sido normal em nosso meio, uma coisa que é inaceitável, é porque tem renunciado a essa disciplina, porque é uma coisa, às vezes, parece assim, constrangedor, mas tem que ser feita. Mas tem que ser feito, porque os valores, os padrões bíblicos, nunca devemos abrir mão deles. Ele está acima de tudo. E é difícil para um líder, com certeza, aplicar uma disciplina em tal comportamento, no caso do divórcio, porque ali ele mexe com muita coisa. Muita coisa está em jogo. Eu acredito que não é fácil aplicar isso, mas deve ser aplicado. E o constrangimento no tratamento. Porque às vezes esse constrangimento, principalmente na hora quando está pregando, quando tem encontros, quando fala a respeito desse assunto, vai estar sempre constrangendo alguém. Ou aqueles que estão envolvidos, ou aqueles que têm contato daqueles que foram envolvidos com essa ação do divórcio. O constrangimento sempre vai fazer parte da vida daqueles que praticaram isso e daqueles que não praticaram isso. Está entendendo? Então, o divórcio traz muitos danos. É só você nós olharmos para pessoas que têm divórcio, se divorciaram, vivem as consequências, vivem sempre com essa lembrança. E é uma lembrança que nunca vai ser apagada. Aí o autor falou, deixou aqui, como proteger seu casamento, mas eu vou mudar, eu vou colocar protegendo o casamento. Um pastor escreveu falando assim, que ele terminava sempre a palestra dele falando assim, o que fazer para que os casamentos resistam às avalanches de hoje. As avalanches, os problemas vão vir para todos. Casais cristãos ou não cristãos. Novos casais ou aqueles que estão casados há muito tempo. Avalanches, problemas, dificuldades, lutas vão vir. A diferença é como está se comportando, como estamos nos comportando diante dessas avalanches e principalmente com quem nós estamos andando, enfrentando esses avalanches da vida. Os avalanches vai vir para todos. É o que o texto, nós lemos algumas lições atrás, que Jesus falou, aqueles que ouvem a palavra é semelhante ao homem que ouve a palavra, é semelhante a um homem que pega os materiais, constrói a casa na rocha. E aqueles que não cumprem, aqueles que com os mesmos materiais constroem uma casa, mas na areia. As torrentes, as correntezas de água veio contra ambas. Mas os que estavam na rocha permaneciam. O que estava na areia desabou. Então, ou seja, vai vir os problemas, dificuldade, as lutas, virá para todos. Mas aonde está construída? Aonde está os alicerces? E como está passando por esses avalanches? Então, uma das coisas que ele falou assim, que nós devemos colocar em prática é vigie e ore para não cair em tentação. Vigiar e orar, baseado em Mateus 26, 41, para não cair em tentação. Nós que temos a vida de casados, devemos estar sempre vigiando e orando, principalmente para a nossa vida conjugal, principalmente para o nosso cônjuge, sempre, e fugindo das tentações, que as tentações estão no mundo afora aí, vigiando e orando, para não cair na besteira de
experimentar as coisas que é normal na cultura corrompida por causa do pecado, experimentar essas manjares pecaminosos que o mundo tem oferecido. Isso só é possível quando nós somos vigilantes e pessoas de oração. A segunda coisa é persiga o amor, baseado em 1 Coríntios capítulo 13. O amor, quando fala que o amor suporta tudo, o amor não é arrogante, não é soberbo, o amor não quer ver o mal, o amor tudo suporta. A incompatibilidade de gênero, temperamentos diferentes, personalidade diferente, isso só é possível passar por isso, enfrentar isso com isso, em amor, com amor. Essas coisas têm que estar estruturada, a prática nossa, o temperamento e a tolerância deve ter, qualquer prática no casal tem que ser em primeiro lugar em amor. E a terceira coisa é relacionamento. Quantos às vezes não têm um relacionamento? Moram juntos, dormem juntos, andam juntos, mas vivem numa solidão. Como diz uma frase, que a pior solidão é aquela quando a pessoa está entre multidões, mas se sente solitário. A solidão batendo no coração. E achou isso. Será que nós não somos assim? Será que nós também não estamos correndo esse perigo que às vezes estamos em companhia de alguém, ou estamos sendo companhia de alguém, e de repente essa pessoa é solitária? Principalmente com as distrações desse mundo, as distrações que está existindo hoje, distraído com tantas outras coisas, e às vezes o cônjuge do lado do outro é solitário. Não é percebido, não é reconhecido e não é valorizado. Porque devemos, a outra coisa é valorizar o cônjuge, valorize a esposa, valorize o marido, valorize quem ele é, o que ele é, ou ela é, o que fazem. Valorize sempre, põe para cima. Porque isso é bom, estimula a vida de um casal. Quando não é essa valorização dentro do lar, ou entre o casal, com certeza essa valorização pode vir de maneiras tortas, corrompidas, que lá fora tem oferecido por aí. E a outra coisa é valorize a vida sexual saudável no casamento. O cristão parece que tem um tipo de comportamento e uma barreira em saber lidar e tratar e saber cuidar dessa área da vida do casal. Procurando ter a vida saudável nessa área que é a vida sexual no casamento. E às vezes não se preocupam. Muitos de nós não nos preocupamos em procurar uma vida saudável conforme os padrões bíblicos, aquilo que é natural, moral e decente na vida sexual. Então nós temos esse tipo de barreira, não nos preocupamos, e às vezes isso tem levado a muitos divórcios. Que nós falamos no anterior, o desejo de ter experiência, quando falou da pesquisa, o desejo de ter experiência sexual, atração sexual, será que muitas vezes não é por causa que não está tendo essa coisa saudável dentro do casal? Uma coisa para se pensar. A outra coisa, que é? Desenvolva competência para lidar com intempéries habituais entre o casal. O cotidiano é um desafio que deve ser enfrentado, não deve ser ignorado. As coisas que vão acontecendo na vida de um casal devem ser enfrentado e não ignorado. Aquilo que é vulnerável, aquilo que está no meio do casal que é vulnerável, o amor é o único que deve ser e é resistente a tudo e a qualquer coisa, principalmente por causa de uma característica do amor. O amor é fiel. Fidelidade faz parte dessa característica, desse conjunto que envolve, que nós falamos de grandeza, do amor. E a outra coisa é tratar os problemas no dia a dia. Quando nós falamos das aulas anteriores da crise no casamento, às vezes nós falamos de problema não tratado. Surgiu um problema hoje? Trate isso.
mais rápido possível. Surgiu um problema agora? Trate isto o mais rápido possível, que amanhã não se torne um problema e que não tenha como solucionar esse problema. Então, trate dele hoje. E se não tratar do problema de hoje, deixar para amanhã, às vezes amanhã surge outro. Aí, em vez de ser um problema, torna 2 problemas e às vezes tem trazido muito dano. E a outra coisa é compromisso de envelhecer unido, junto. É isso que nós todos, como casal, devemos sempre sonhar. Que o casamento é por toda a eternidade e principalmente viver com esse sonho de envelhecer sempre junto. Quero concluir lendo a frase do pastor Ogueda que diz assim: é pelas alianças e fidelidade a elas que seremos julgados. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amar é aprender a amadurecer ao lado do outro e ajudá-lo a amadurecer. Essa é a vida de um casal. Eu ensinando, ajudando minha esposa a amadurecer, ela me ajudando a me amadurecer, um ao outro amadurecimento, crescendo, caminhando junto, enfrentando tudo junto para a glória do nome de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe você que projeta, está planejando a se casar, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Graças te dou, Pai, por esse momento que nós estudamos a Tua Palavra e aprendemos um pouco a respeito desses perigos e desses danos que às vezes pode estar nos cercando nessa cultura completamente terrível e complicada. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Ajude esse casal, ajude cada um dos casais, daqueles que planejam casar também. Dê orientação para cada um, em nome de Jesus. Amém. E aguardo você na próxima lição, que estaremos estudando a respeito também dos fundamentos bíblicos da família, que é a arte de permanecer casados. Aguardo você lá, na próxima lição. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.